Arquitetura de sistemas operacionais, parte 6. A evolução dos sistemas operacionais só evolui quando o hardware e o software evoluem também. E o nome dos conceitos também foram mudando com o tempo. Os programas antes eram chamados de programas, jobs, depois mudou para processo ou subprocesso, agora é trees, aplicativos, e assim vai. Os conceitos e os nomes vão mudando com o tempo. E com essas mudanças todas, surgiram alguns tipos de sistemas operacionais. Esses 3 tipos, que são os monoprogramáveis, monotarefa, multiprogramáveis, multitarefa, e com múltiplos processadores. Sistemas monoprogramáveis e monotarefa. Os primeiros sistemas operacionais que surgiram usavam esse conceito, esse método. Para executar um programa, era exclusivamente usado todo o poder de processamento da máquina, memória, só para executar um programa só. Então, enquanto esse programa estava executando, estava aqui utilizando dispositivos de entrada e saída, memória principal, o processador, unidade central de processamento, CPU, ficavam na espera. Então não ficaria executando outro programa por trás. Executava um por um. Executava ele até terminar, depois executava outro, e assim ia. Por isso que é monoprogramável e monotarefa. Só executa um programa e uma tarefa de cada vez. Esse tipo de sistema surgiu na década de 60. E na década de 70, com o surgimento do computador pessoal, ele continuou com esse sistema monotarefa, já que era computador pessoal, só uma pessoa usar. Não tinha necessidade de ter mais de 2 usuários na mesma máquina. Não sei se não tinha ou se não existia ainda. Mas na década de 70, os sistemas operacionais eram monoprogramáveis e monotarefa ainda. Nesse tipo de sistema, quando você, por exemplo, está digitando um texto, o processador fica ocioso, fica parado, não faz nada. Você fica digitando e, se precisar, ele usa um pouco da memória. E quando você for salvar, aí sim que ele vai começar a utilizar o processador. Então, nesses sistemas assim, monoprogramáveis, monotarefa, o processador ficava muito tempo sem fazer nada, ficava parado. E tudo que tinha na máquina era exclusivo da máquina, impressora e outros periféricos. E por ser um sistema monotarefa, era até um sistema simples de ser integrado. Porque não tinha problema com trabalhasse com outro sistema, se fosse compartilhado, porque é só a máquina. Então, ocorrem poucos problemas. Sistemas multiprogramáveis ou multitarefa já é uma evolução do sistema anterior, que era o monoprogramável. Nesse tipo de sistema, já dá para se compartilhar recursos com outros usuários. Enquanto que no monoprogramáveis, ele só tinha uma tarefa sendo executada no computador, exclusivo para ela até terminar. No multiprogramável, existem várias tarefas que podem ser executadas, sem terminar uma para depois começar a outra. Nesse tipo de sistema, você pode estar imprimindo um documento, lendo outro e escrevendo um outro. E o sistema operacional se encarrega de dividir o processamento e a memória entre essas 3 tarefas que eu falei. E também entre os dispositivos de entrada e saída. Você está digitando, você está usando o dispositivo do teclado de entrada. Saída, você está usando a impressora, você estiver imprimindo. Leitura também, você está usando o monitor. Então o sistema operacional
ele coordena tudo isso para que nada trave e pareça que esteja rodando tudo ao mesmo tempo. Mas não está. Está só dividindo, tão rápido que ele divide as aplicações que parece estar rodando tudo ao mesmo tempo. E com esse tipo de sistema, houve uma grande economia no investimento em máquinas, já que antes você tinha um computador e ele usava todos os recursos exclusivamente para ele. Agora você podia ter, por exemplo, uma impressora para 5, 6 computadores. Você dividia recursos, HD, você dividia. Antes era cada um tinha o seu, quando era sistema multi, quando era sistema monoprogramável, monotarefa. Mas, apesar de ser mais eficiente, também era mais complexo a sua implementação, porque já exigia ter recursos compartilhados e isso, às vezes, ocorre alguns problemas. Os sistemas multiprogramáveis podem ser monousuário ou multiusuário, depende de quantos usuários estejam utilizando no momento. Sistema multiprogramáveis monousuário é o que eu estou usando agora, que talvez você esteja usando também, é um computador pessoal. Geralmente é só você que tem acesso aos recursos. E se você der um Ctrl Alt Del, vai aparecer essa tela aqui. Você vem aqui em usuários, você vai ver que só tem eu utilizando. Então, é um sistema multiprogramável, mas monousuário, só eu estou utilizando. Agora, um sistema multiprogramável e multiusuário é aquele que várias pessoas se conectam a ele. Quando eu mostrei aqui que só tem eu aqui utilizando, é um sistema multiprogramável, só que monousuário, só eu estou utilizando. No YouTube, todos acessam, muitas pessoas. Se abrir um tipo de usuários lá, você vai ter uma lista. Então lá é um sistema multiprogramável, multiusuário. E aqui tem uma tabela, sistemas versus usuário, sistema monoprogramável e monotarefa. Quanto usuário é um monousuário, não pode ter 2 ou mais usuários, é só um único. E multiprogramação e multitarefa pode ser um monousuário, como eu estou usando agora, e também pode ser um multiusuário. Se eu dividir esse computador na rede, um HD de 2 pessoas acessarem, aí vai ter mais uma pessoa utilizando aqui o meu sistema. Então, a diferença é essa. Esses sistemas multiprogramáveis e multitarefa têm suas subdivisões também. Pode ser um sistema batch, sistema de tempo de compartilhamento, sistemas de tempo compartilhado e sistemas de tempo real. Então, tem subdivisão, da subdivisão, da subdivisão, e vai dividindo. Aqui, começou lá com um programa multiprogramação, aí passou para, ele pode ser um monousuário e um multiusuário. Aqui, multitarefa agora, tem suas divisões também. Na década de 60, o sistema batch quer dizer lote, que é sistemas de lote, foram um dos primeiros a ser implantado. E antigamente os programas eram rodados desse jeito, igual a figura. Por ter pouca disponibilidade de memória, o pessoal executava os programas em cartões perfurados, como esse aqui, que era chamado de jobs também. Vinha um cara aqui, colocava na máquina leitora, gravava o programa numa fita, aí a pessoa pegava a fita, colocava numa outra máquina para ler o programa, ia sair o resultado desse programa, e para você ver o resultado desse programa, você colocava em outra máquina e saía impresso. Então era assim que era rodado os programas antigamente. Quando você faz um concurso público, você preenche uns quadradinhos lá, a resposta A, B e tal. Mais ou menos isso. Só que hoje em dia, provavelmente, você coloca na máquina e já sai o resultado. Essa parte aqui inteira, daqui até aqui, a máquina faz sozinha hoje em dia. Antigamente não fazia. O cara vem lá com sua prova lá, que você fez um concurso, coloca na máquina,
já sai aqui direto. Às vezes nem impresso, né? Sai na tela já. Não precisa nem imprimir. Então, melhorou bastante o processo de execução de programas. E a programação era feita assim também. O cara pegava os programas e ia furando os cartões aqui, depois executava na máquina. Então, esses são os sistemas batch. O processamento batch, que é o sistema, o processamento, que é execuções, tem característica de não precisar pessoas interagindo com ele diretamente. Tem essa característica. No caso, aqui interage só para entrar, mas na hora que está gravando aqui você não está executando nada. Aqui você coloca a fita, na hora que está executando o programa, você também não está executando, não está interagindo com o sistema. Então o processo batch tem a característica de não precisar de interação humana. Nem calculadora, você precisa interagir com ela. Por exemplo, você vem aqui, 2 mais 2, mas só entrei com os dados, 2 mais 22. Mas na hora que eu dou igual, o processo dentro dela, eu já não interajo mais. Então, o processo batch, eu não tenho interação com ele quando ele está executando. Só incluo dados. Backup também, você programa um backup para ser feito, o processo vai fazendo. Você não precisa ficar apertando o botão, fazendo qualquer coisa. Então, é o processo que eu estou falando. O sistema é tudo isso aqui. O processo são as execuções. No sistema tem que ter interação humana. No processo não. Mostrei a calculadora, sistema tem que digitar os números. No processo do cálculo, eu não preciso fazer nada. Ele faz sozinho. Então essa é a diferença. Sistema, processo. Tem também sistemas de tempo compartilhado. Esse tipo de programa é chamado também time sharing. A característica dele é permitir que várias tarefas, que são as tasks, sejam executadas aparentemente ao mesmo tempo, mas não são. Cada uma executa um pouquinho de cada vez e você tem a impressão de esteja executando todas de uma vez. Cada tarefa vai pegar um tempo do processador e ficar utilizando. É também chamado esse tempo que se está utilizando, a tarefa está utilizando o processador, é chamado também de time slice. Esse tipo de sistema geralmente permite a interação com o usuário. É o que estamos usando agora. Ele tem monitor, teclado, dá para a gente interagir. Eu consigo configurar o vídeo, né? Aqui quando eu apertei o gerenciador de tarefas, eu posso matar aqui um processo, então ele tem interação com o sistema. Lá no sistema batch eu já não tinha essa interação, eu só entrava com os dados, mas não tinha interação com eles. Aqui eu já tenho. Sistema compartilhado tem essa característica. Esse tipo de sistema também são chamados de sistemas online. Existem também os sistemas de tempo real, que são chamados também de real time. A diferença dos sistemas de tempo real para compartilhado é que aqui não há preocupação com as tarefas, elas são divididas e são processadas por iguais. Aqui não. Aqui o sistema tem que ter exclusividade para aquela tarefa, é tempo real. Quando eu mostrei aqui o gerenciador de tarefas, se você pegar um processo, você tem aqui a prioridade, dá para eu colocar em tempo real. Geralmente estão em normal aqui a prioridade. Se coloca em normal esse processo, todos estão normais, cada um vai ser executado um pouquinho de cada vez. Se eu colocar acima do normal ou alta, já vai ter um pouquinho de prioridade sobre os outros sistemas. Se eu colocar em tempo real, ele vai ser o exclusivo para esse sistema. Não que não vai executar os outros, mas se ele não estiver executando legal esse sistema, essa tarefa, as outras vão ficar esperando.
Geralmente o pessoal faz isso aqui, alto, acima do normal, para jogar jogo. Quando o seu computador está muito ruinzinho, aí travando, você coloca o jogo, o processo dele em alto, acima do normal, ele dá uma melhorada, porque o processador vai ser mais... o sistema operacional vai fazer que o processador utilize, dê prioridade, né, para esse jogo que você está jogando. Então essa é a diferença do sistema em tempo real para o tempo compartilhado. Em um programa que trabalha com o sistema em tempo real, o programa que vai controlar o seu tempo do processador, não o sistema operacional. E ele que vai falar, não, eu mando esse processador, vou ficar aqui até eu terminar minha tarefa. Os outros vão esperar, ou então até aparecer um mais prioritário que ele. Esse tipo de sistemas são utilizados geralmente em locais que o programa não pode travar. Se travar dá problema, que nem em tráfego aéreo de aviões. Se o sistema trabalhar em tempo compartilhado, você vai ver lá o avião na tela, que você tem que controlar, né, para um avião não bater no outro. Se for um sistema compartilhado, vai chegar uma hora que a tela trava lá uns segundos, minutos, aí você não vê a localização do avião. E quando voltar, um já está quase batendo um com o outro. Então ele tem que ser um sistema em tempo real. Tem que ser exclusivo para ele. Então para funcionar 100%, o processador, a aplicação vai pedir o máximo possível do processamento que necessita, no caso. Se tiver sobrando um pouquinho, as outras aplicações também vão rodando. Mas se ela precisar de um grande processamento, ela pega todo para ela, porque é um sistema que não pode ter travamento, não pode parar nem um segundo, senão dá problema. Imagine como fosse nosso cérebro, né? Nosso cérebro é em tempo real. O que eu estou enxergando agora é o que está acontecendo. Imagine se fosse sistema compartilhado no nosso cérebro. Aí você ia ver um delay na sua visão, aí você ia passar a rua, você ia ser atropelado, você não conseguiria ver o carro vindo na sua direção, na hora que você vê já estava em cima. Tem gente que vê assim, cara. Uma vez eu ouvi falar que tem gente que vê quadra a quadra, vai travando a visão. O cérebro dele deve ser sistema compartilhado, então. Mas geralmente nosso cérebro é em tempo real, a gente vê o que está acontecendo agora. Então é isso aí, no próximo vídeo nós continuamos. Falou!